Boa noite. Boa noite, pessoal. Deixa todo mundo entrar aí. Eu vou só pegar... Vou ficar olhando para os bolos aqui. A gente não vai montar. Vou só pegar o tablet para poder acompanhar os comentários de vocês. Boa noite, Rosa, já. 16 horas. Então já vamos começar nossa live de hoje. Gente, eu quero que vocês compartilhem a live, tá? Manda aí para os seus contatos, tem um aviãozinho aí embaixo. Quero que todo mundo compartilhe aí, vamos mostrar que essa live assim de hoje tá deliciosamente imperdível, tá? Quero todo mundo aqui porque a gente vai aprender a falar sobre arranjo, e tal. E vai ser muito, muito bacana. Certo? Compartilhem aí com os amigos, nos grupos, grupo de WhatsApp, onde vocês quiserem compartilhar. Compartilhe essa live aí pra gente atingir o maior número de pessoas e que a maior quantidade de pessoas aprendam com a gente, tá? Aprendam com a Arcolo. Só conectar aqui no tablet. Deixa eu ver pra cá. Para poder ver vocês. Bom, gente, já aproveitar, já eu quero fazer um esclarecimento. Eu tô, porque muita gente pergunta, eu tô sem máscara, tá? Sem uva, porque eu não estou fazendo bolos para vender e também eu estou em casa, estou sozinho e tal, e nenhum desses bolos aqui vão ser consumidos, tá? Então, muita gente pergunta, por que está fazendo a live sem máscara, por questão de segurança e tal, mas aqui eu não tenho ninguém comigo, tá? Eu estou sozinho fazendo as coisas, e os bolos que tem aqui são bolos cenográficos, não vão ser para consumo, tá? Bom, depois eu leio os comentários de vocês que vão vindo, tá? Assim que abrir aqui no tablet o Facebook. Vamos lá, meus amores. Hoje eu preparei uma live, a gente não vai fazer flor, tá? Porque na outra live minha eu já ensinei pra vocês as flores. Eu já ensinei pra vocês toda essa parte de fazer flores, alguns modelos. Depois eu vou marcar outras lives com outros modelos de flores, certo? E hoje eu vou estar ensinando para vocês algumas montagens possíveis de arranjo para decoração de bolos, certo? Então, aproveitem esse momento para aprender como coloca, tirar as dúvidas de como coloca as flores e tal. Só tenha um pouco de paciência com relação aos comentários, que eu logo vou estar abrindo aqui o Facebook no tablet, para a gente já poder ler os comentários de vocês aqui na live. Tá? Bom, vamos lá, vamos começar falando sobre tipos de arranjo, certo? Existem vários tipos de arranjo, depende muito do gosto da noiva, da decoração da festa.
Hoje a tendência que se tem de arranjos florais para bolos são arranjos leves, são arranjos soltos. Antes se fazia, antigamente, os bolos com arranjos mais socadinhos, mais fechados. E hoje se faz arranjos mais leves, arranjos com flores mais soltas, com flores mais soltas, com flores mais leves, tá? E tem também os clássicos que não saem de moda, como por exemplo o topo redondo de um arranjo, como por exemplo a guirlanda que a gente vai fazer aqui, ó, que é esse acabamento aqui da guirlanda, que nunca sai de moda, certo? Então, isso é um tópico bem interessante para ser abordado. E as flores de açúcar nos bolos nunca saem de moda, gente. Pode vir a moda do que for. As flores de açúcar nunca sairão de moda. Nunca, nunca, nunca sairão de moda. Então, é uma área que vale a pena investir, vale a pena vocês fazerem, se dedicarem, aprenderem, pegar dicas e aprimorar os conhecimentos de vocês, certo? Bom, eu vou começar falando do arranjo guirlanda, tá? Que é esse que eu tenho aqui, que eu já comecei a montar ele. O arranjo guirlanda, ele é esse que dá a volta no bolo, tá? Ele fica como se fosse uma coroa, uma guirlanda em volta do bolo, certo? Então, ele é diferente da cascata, ele é diferente do topo, certo? Esse arranjo é o que dá a volta no bolo. Esse arranjo, ele pode ser... Você está pegando direitinho, que eu estou olhando no reflexo da câmera. Esse arranjo, ele pode ser na base, tá? Ou pode ser também entre um andar e outro. Qual é o grande segredo desse arranjo? Você não espeta ele no bolo, tá? O arranjo, esse tipo de arranjo que é o guirlanda, a gente tem que colocar uma base de isopor, que a gente chama subnível. Tem que colocar esse degrauzinho aqui de isopor, forrado com pasta americana, tá? A gente forra esse degrauzinho aqui com pasta americana. E esse degrau ele pode estar ou aqui, que é a base final do bolo, ou pode estar entre os andares para vocês fazerem essas guirlandas contornadas entre os bolos, tá? Não recomendo colocar esse tipo de arranjo espetado diretamente no bolo. Isso aqui ser uma base de bolo. Porque como vai muita flor, acaba esgarçando o bolo, você vai ter muita coisa espetada no bolo. E por mais que a gente coloque as barreiras protetoras, coloque tudo que a gente usa, que eu vou explicar também na live, de proteção para os arranjos, acaba estragando o bolo, porque é muita coisa espetada. Então eu recomendo que seja essa basezinha de isopor que a gente forra com a pasta americana, tá? Então, para esse tipo de arranjo, também, gente, vai depender a escolha das flores. Porque eu tenho desde flores pequeninas, aqui são mini rosas. Eu aproveito para agradecer a colaboração da minha amiga Ivana Calumbi, que me cedeu as flores, porque para essa aula eu precisaria ter bastante flor para poder mostrar bastante técnica para vocês. E eu contei com a colaboração da minha amiga que me cedeu aqui as flores para a gente poder estar fazendo as flores que ela usa nos bolos de casamento dela. Então quem quiser conhecer o trabalho da Ivana, segue lá no Instagram, @IvanaCalumbi, Calumbi com Y, que vocês vão ver o trabalho dela, que é assim, magnífico. Os bolos dela em relação aos meus, tipo, os bolos da Ivana são gigantescos, meus bolos são tudo pequenininhos. Então vocês vão amar o trabalho dela. Bom, por exemplo, essa guirlanda, ela geralmente a gente faz ela proporcional ao bolo. Se eu tenho um bolo muito grande, eu posso usar flores maiores, como rosas, posso usar orquídeas, posso usar cosmos, posso usar peônias, a depender do tamanho do meu bolo, tá? Da dimensão do meu bolo. Nesse caso aqui, como o meu bolo é bem pequenino, eu estou usando flores pequenas, aqui são mini rosinhas, tá? São flores bem pequeninas, para poder justamente fazer esse preenchimento e dar essa leveza para o meu bolo. Nada impede dessa guirlanda também, num bolo gigante, ser feito com essas florezinhas pequenas, tá? A diferença é que você vai ter que fazer muita flor de verdade para poder preencher esse espaço, tá? Então, aqui, o que é que eu faço? A gente faz elas individuais, tá? E vai formar mini buquezinhos, com 5, 6, geralmente eu coloco 5 ou 6. E isso a gente vai espetar na basezinha de isopor aqui, no subnível de isopor.
Só cuidando e prestando atenção, para quê? Para que essas flores fiquem na mesma altura, formando o mesmo volume e não deixe buracos aqui. A gente tem que vir ajeitando, puxando os arames, para que ela não fique com buraco, tá? E nisso eu vou acrescentar aqui, eu tenho mais aqui. Ó, aí eu vou preenchendo, eu já deixei adiantado aqui. No caso, gente, de espetar direto no bolo de isopor, a gente vai colocando elas aqui. Direto. Se eu estivesse fazendo um arranjo em bolo de verdade, eu tenho que colocar um caninho, um canudo, alguma coisa do tipo, para não deixar essas flores em contato com o bolo, tá? Essa decoração é muito clássica. A gente espeta, dá uma arrumadinha, ó. Ele dá um volume, ele dá uma amplitude para os seus bolos. Então, deixa aqui, não quis abrir para ler as perguntas. Já sei que eu vou resolver essa questão das perguntas, só um minutinho. Bom, eu vou espetar aqui o último pedacinho. Eu não vou dar a volta toda no bolo, tá? Senão acaba não dando tempo da gente fazer a volta do bolo. Mas observa como é fácil. Eu vou mostrar aqui para vocês verem a diferença. Esse subnível aqui, ele tem 5 centímetros de altura, tá? Tá dando para pegar direitinho aí. Então, ó, fui espetando as flores, a gente vai até completar e dar a volta no bolo inteiro. Gasta muitas flores. Aqui também, deixa eu levantar e pegar outras flores aqui. Poderia ser, por exemplo, baixar a câmera aqui, vou dar um zoom também. Aqui não é igual ao Instagram que dá zoom. Bom, então vamos lá, gente, ó. Poderia ser também uma guirlanda dessa de rosas. As rosas sempre são as melhores, não é rosa? Por exemplo, ó. Só que aí teria que ser rosas menores, tá? Gente, compartilhem a live. Ó, para montar de rosas, a gente coloca um em cima, duas embaixo, um em cima, duas embaixo. Sempre nessa proporção. Tá? Ó. E aí você pode criar também a guirlanda de rosas, tá? E como eu falei, sempre as rosas são as melhores. Eu amo rosas. Ó, aqui também, entre uma e outra, você pode colocar essas florezinhas pequenas, porque preenchem os espaços. E criar essa composição. Certo? Que fica muito bacana. E seguir colocando e colocando outras flores de complemento. Por exemplo, pode usar as flores que estão na decoração, ó. Por exemplo, pode usar cosmos, que também fica legal. E ir criando uma composição. Para não ficar aquele arranjo monótono. Sempre criando de acordo. Ó, vou colocar um cosmos aqui. Ó. E aqui pode vir com outra florzinha, por exemplo, pode colocar, se o bolo for maior, um galinho assim saindo. Deixa eu espetar esse aqui.
Certo? E criar uma composição bem bacana de flores aqui. Que aí você pode ir variando e colocando outras flores. Eu vou colocar outro cosmos. Ó. E nisso vocês vão criando, ó. Aí pode fazer, por exemplo, para dar mais leveza, colocar, por exemplo, um galho aqui saindo, ó. Aí já parte para um outro estilo de guirlanda, tá? Você vai criando e complementando a guirlanda. Eu vou colocar outro cosmo aqui. Ó. Observa como já vai criando. Vou arrancar um pouquinho desse aqui. Só para poder completar aqui embaixo. Olha como já muda. Vamos ver os estilos aqui, ó. O clássico, tá? O totalmente clássico. E aí eu venho com uma coisa mais campestre, mais jovial, uma coisa mais diferente, tá? Já dá um aspecto diferente. Gente, compartilhem essa live aí pra gente aumentar o número de visualizações, pra gente ter um número bem bacana de visualizações. Compartilhem aí com os colegas, pra gente poder continuar mostrando pra vocês técnicas bacanas, tá? Então, ó, aqui eu fiz uma outra composição de guirlanda que vocês podem fazer também nos bolos, tá? Vou fazer agora um topo grande. Vou colocar pra cá primeiro, deixa eu ver se tá na posição legal. Ele aqui no meio, sim. Bom, no caso do topo, se vocês forem fazer um topo grande, um topo de bolo que ele seja grande, que ele seja muito amplo aqui em cima, eu recomendo que esse topo seja de isopor. Por quê? Para poder suportar o peso das flores que vão aqui em cima, que vão dar essa composição leve, essa composição grande aqui. Então eu aconselho isso, que seja um topo de isopor, tá? Porque aqui você vai precisar colocar muitas flores. Você pode pegar uma meia esfera de isopor para fazer também aqui os topos. Para fazer os topos, aqui eu vou usar rosas, ranúnculos, cosmos. Eu vou fazer um topo bem leve, bem despojado. Se for fazer, por exemplo, aquele arranjo bolinha, o que é que você vai fazer? Você vai arrumar uma camada de rosa, uma do lado da outra, tá? Você vai arrumar elas aí. E não tem tanto charme, fica aquele arranjinho chapado, redondo. Se eu quero um arranjo com leveza, aí sim, eu vou espetando as flores, dando leveza para ele. Vou fazer virado aqui para mim, para poder ver. Ó, eu coloco sempre 3 elementos, sempre é um mais alto que o outro, ó, observe aqui. Vou colocar outro tom de rosa. Eu vou fazer esse daqui meio... saiu aqui atrás. Como se fosse uma bolinha, mas só para vocês visualizarem a frente, tá? Porque a parte de trás eu já vou usar outro tipo de arranjo. Atrás vai ser uma cascata. Ó, aqui eu posso pegar galinhos de orquídea, é muito legal, gente, vocês montarem galhos, que os galhos dão leveza para os arranjos.
Ó. Você vê que eu já dou uma amplitude para o meu topo, tá? E não se preocupe que depois ele vai ficar todo fechadinho aqui. Ó, esses galinhos de flores complementares também dão uma leveza muito legal pro bolo. Eu vou usar aqui os cosmos. Sempre combinando com a decoração da festa, tá? Vou usar alguns galinhos aqui de eucalipto, que também dão uma leveza muito interessante para o arranjo. E com isso a gente vai tampando os buraquinhos que ainda possam ter ficado aqui. Aqui eu tenho ranúnculos. Vou colocar 3 aqui. Vou montar arranjo com as flores tudo já prontinhas, é uma maravilha, gente. De verdade. Ó, vou virar de frente para vocês, para ver como já está montando a composição dele. Deixa eu pegar umas rosas de tom mais escuro aqui. Bem, não sei se vocês estão comentando, mas eu não estou vendo chegar os comentários aqui. Rosa, manda um comentário aí, que eu não estou vendo chegar comentário. Não sei se é algum erro aqui do Facebook, ou se ninguém está comentando mesmo. Manda um oi aí, Rosa. Eita, flor caiu. Só que eu vou descartar. Rosa, manda um oi. Não está aparecendo aqui para mim. Não sei por que não está aparecendo os comentários de vocês. Temos aqui para dar mais leveza. Colocar outro galho de orquídea. Essas orquídeas dão uma leveza tão grande. Outro galinho de florzinha branca de preenchimento. E os caules, gente, os caules é muito importante eles estarem encapados ou com massa ou com fita, tá? Com fita floral. Eu vou vendo onde vai precisando e vou colocando mais.
E também não podemos esquecer de um item que muita gente acaba não colocando nos arranjos, que também tem um papel fundamental. Vocês vão ver como vai dar vida agora, que são as folhas. Tá? As folhas têm um papel fundamental na decoração de bolos e nos arranjos, porque elas complementam, elas tampam esses buracos que acabam ficando muitas vezes nos arranjos. Todo mundo prestando atenção, né, Rosa? Pessoal, compartilhem aí, tá? Pois aqui atrás a gente vai fazer a cascata de orquídeas. Eu vou usar umas orquídeas marsala, que estão assim, um espetáculo. Deixa eu só colocar os raminhos aqui. E, gente, as flores vocês vão pegar elas pelo arame, vocês nunca vão pegar pela flor. Porque se você pega pela flor, acaba, às vezes, quebrando, tá? Você vai começar a escutar aqueles tac, tac, que são as flores quebrando. Olha, vai reposicionando as orquídeas. Eu gosto dessa coisa leve, dessa coisa desconectada, não fazer aquela coisa tão engessada, aquele arranjo tão fechadinho. E aí eu venho com as flores, ou as folhas, perdão, os galinhos de folhas, que as folhas muita gente deixa de lado, não vou colocar, mas as folhas, gente, dá um acabamento muito bacana. Esse arranjo é um arranjo mais moderno, tá? Eu estou trabalhando com uma pegada mais moderna. Ele é uma pegada mais desconstruída, não é aquele arranjo certinho, porque o arranjo certinho todo mundo faz, é fácil. O difícil é fazer um arranjo com leveza, com esse caimento de flores. Vou colocar outro galinho de eucalipto aqui. Eucalipto é uma flor que dá muita leveza. É chata de fazer porque tem que fazer muita, mas ela, você observa, ó, um galinho de eucalipto que a gente coloca, a leveza que ele já dá aqui no arranjo. Vou colocar um para baixo, vou arrumar esse aqui. Esse aqui eu não gostei, vou colocar flores aqui. Vou colocar ele para trás. Porque acaba fechando. Aqui a composição. Aqui vai precisar de florzinha branca. Flores de preenchimento é sempre muito bom ter elas em casa, porque elas acabam dando um acabamento para o bolo, fazendo esse preenchimento, esse acabamento que é bem interessante. Ó, olha a leveza que se dá.
certo? Você vai acabando compondo um arranjo que você vê que é um arranjo que ele não está socado no bolo. Você vê que é um arranjo que ele tem leveza, que ele tem uma leveza das flores, que ele tem essa coisa solta. Você vê que ele vai dando, ó. Ele vai tendo esse acabamento leve, tá? E você vai criando sua composição de flores. Aí você vê que um bolo que ele era pequeno, eu tenho um arranjo com uma amplitude que dá uma altura maior para o bolo, tá? E vai preenchendo os espaços, espetando. Toma cuidado, gente, para não acontecer como saiu aqui, ó. Por exemplo, essa folha, esse galho ficou grande. Deixa eu empurrar aqui para ver de quem foi. Dessa orquídea aqui, ele ficou grande e acabou saindo aqui. Então tem que ter esse cuidado para o arame não ultrapassar o bolo, tá? Tem que ter um limite aí de onde você está colocando. E ó, observa aqui atrás, que ele já fechou. Você não vê tanto a parte de arame. Você já vê que é um arranjo que ele já está mais fechadinho. Então aí você pode colocar mais galinhos de orquídea. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar outro galho. Vou colocar um aqui. Vou colocar um aqui embaixo. E façam sempre hastes longas, porque com as hastes longas você consegue dar essa leveza, dar esse movimento para o arranjo. Ó, você consegue dar aí eu vim agora ver os comentários, Rosa. Certo, gente? Tem dúvidas aqui dessa etapa? Olha a leveza, olha como fica chique, fica elegante, um arranjo leve. Por mais que aí eu tenho aqui, ó, o arranjo socadinho, fechado. Tenho a guirlandinha. Tenho um composê mais moderno, que eu posso usar ele tanto nessa posição, quanto assim, ó, ou de frente aqui. Então eu tenho um composê mais moderno, uma pegada diferente, uma pegada mais moderna, que está muito na moda agora, essa pegada de arranjos mais modernistas, do que aquela coisa tão certinha que a gente está acostumado a ver. Tá? E aí, Rosa? Que tá? Fátima, minha querida! Que saudade, minha amiga! Que saudade de você! Certo? Então vamos para as nossas próximas etapas, que agora eu vou explicar outro tipo de arranjo. Agora eu vou trabalhar com orquídeas e vou fazer uma cascata aqui, nessa parte de trás. Tá? Bom, para montar a cascata, eu vou estar usando aqui a orquídea Cymbidium. Tá? Eu vou trabalhar, olha que cor maravilhosa. Corante Liquid Gel, linha Retrô, Marsala, Dark Color. Olha que maravilha. Então vamos lá, gente. Eu vou começar montando a cascata. A cascata geralmente se monta em bolo de verdade. Tá? Então o que é que eu recomendo que vocês façam? Aqui eu tenho um galho já até pronto, que daria para colocar, mas vai ficar grande, eu vou fazer outro, tá? A gente começa montando com as orquídeas. Deixa eu pôr as orquídeas aqui todas pertinho de mim, que eu já vou começar a montar elas. Eu vou usar orquídeas Marsala e orquídeas Nude Rosé, tá? Para montar aqui, tem até os galhinhos já que já estão um pouco prontos. Eu vou usar Marsala e Nude Rosé. Vai dar uma composição bem bacana, tá? Então,
virar aqui. A cascata, gente, ela você tem que escolher. Como vai no bolo de verdade, não tem pra onde correr, você vão ter que escolher pontos onde, para vocês espetarem essas flores com menor... Vou botar na minha frente, eu tô vendo vocês. Vocês vão escolher pontos onde vocês vão espetar para poder colocar um canudo. Canudo de milkshake, aqui isopor não vou colocar. Mas vão cortar canudo de milkshake, espetar no bolo, que é ali onde vocês vão espetar o arranjo. Tá? Porque no bolo de verdade, não pode espetar o arame direto, por mais que ele esteja encapado com a fita floral. Bom, aí aqui deixa eu ficar em pé, para ficar melhor. Tá? Eu vou começar a montar a nossa cascata aqui. Ó, coloquei duas. Deixa eu pegar outra galinha aqui que já está montada. Ó, coloquei aqui mais duas. Isso eu estou colocando no mesmo furo, tá? Se fosse bolo de verdade, eu estaria colocando aqui no mesmo furo. Já vou colocar isso aqui em pé para formar. Ah, gente, um detalhe. Isso infelizmente tem que... Você tem que aprender, vai ter que ser espetado no bolo de verdade. Por isso que geralmente esses bolos grandes a gente faz bolo fake. Quando o arranjo ele fica assim, o galinho solto, para facilitar e prender, eu pego um pedacinho de arame aqui, venho aqui e vou e prendo ele no meu bolo, tá? Com esse ganchinho. Porque aí eu consigo deixar todo preso. Aí eu venho aqui, ó, no mesmo furinho. Se precisar, com a ajuda de uma tesoura ou do alicate, eu vou descer aqui o arame. Ó, vou fazer outro ganchinho. Ó, só dobrar o arame assim, ó. Aí eu venho aqui, ó, onde eu quero prender e prendo o meu galho. Tá? Aí agora que eu vou, deixa eu só cortar esse caule. E aí eu vou colocando. Observa, gente, que eu tenho aqui esse tanto de flor, eu só furei aqui e aqui. Então aqui eu teria um canudo aqui e um canudinho aqui. Ah, e outro detalhe, não é para fazer isso tudo em um bolo só não, tá? Por favor, isso aqui eu estou mostrando essa variedade de arranjos em um bolo para otimizar, senão teria que ter muitos bolos aqui forrados para poder estar mostrando para vocês. Ó, como já foi criando a cascata, todas de orquídeas. Que espetáculo que fica. Aqui eu vou colocar esse galho, trazer ele para baixo, essa coisa eu vou trazer para cá. Ó. E aí você consegue criar a cascata. Só prender essas mais para cá. Subir mais aqui. Ó.
só ver as perguntinhas de vocês. Certo? E aqui eu tenho, ó, a cascata toda de orquídea. Deixa eu só subir essa aqui um pouquinho. Ah, não, essa aqui tá presa com a outra. Essa aqui dá pra arrumar. Certo? E aí nada impede que numa cascata de orquídea dessa venha um galhinho desse para fazer um preenchimento. Ó. Que essas florezinhas de complemento sempre dão uma leveza pro arranjo, ó. Nada impede daqui, além das orquídeas, terem uns galhinhos de preenchimento para justamente dar uma leveza, sabe? Nos arranjos. Sempre procurando colocar, aqui como é isopor, eu tenho maiores possibilidades de furo, mas se fosse bolo de verdade, sempre procurando colocar em um único furinho, tá? E aí, Rosa? Meninas, o que é que acharam? Viram que é fácil quando se tem as flores prontas de montar a cascata? Aí essa cascata eu montei aqui de orquídeas, que é um luxo. Eu poderia montar a mesma cascata de ranúnculo, de rosas, peônias, com outras flores também, seguindo esse mesmo esquema. Tá? Então, ó, eu vou pegar agora o bolo pequeno. Gente, depois eu vou ver como eu vou fotografar isso aqui para postar no Instagram. Ou no Instagram não, aí na página. Eu vou pegar agora o bolo menor, porque eu vou ensinar para vocês outras variações, tá? Deixa eu tirar esse carnaval daqui. Vou apelidar esse bolo de Carmen Miranda. Bom, deixa eu pegar aqui o outro. Pessoal, nossa próxima live vai ser... Eu vou explicar o uso das pastas de açúcar na decoração de bolos, tá? Então vai ser uma live bem interessante. Conto com a presença de vocês. Bom, gente, quem diria que... Deixa eu só posicionar. Aqui, tá certinho. Quem diria que eu não posso decorar um bolo apenas com folhas, tá? Nesse caso aqui, para não espetar folha por folha, o que é que eu fiz? Um galho, tá? Com várias folhinhas de açúcar. Que aí, seguindo aquele mesmo esquema, ó, eu vou colocar em um ponto e trago ele aqui, ó, e prendo. Então aqui eu vou prender com aquela técnica do aramezinho que eu falei para vocês. Esse bolo está espatulado com glacê real Arcolo. Então, ó, prendi aqui, eu vou arrumar. E vou prender aqui de novo. Certo? Olha que legal. Você cria uma composição só de folhas, aí pode usar outros tipos de folha, por exemplo, as folhas de era. Ó, pode colocar um galinho de folhas de era. Isso para uma festa de dia fica muito legal. Uma festa campestre, tá? Então é muito legal essa ideia de usar um galho de flores. De folhas, perdão. Tá? Outro também que a gente pode fazer, por exemplo, que também fica muito legal, vou tirar esse aqui, senão não vai combinar. Deixa eu só pegar um antiderrapante aqui.
Eu vou pegar aqui as peônias. Essas peônias estão feitas com o corante marfim chá da Arcola. E a gente pode criar uma composição aqui com flores solitárias. Por exemplo, eu posso colocar uma aqui no topo e depois só complementar com folhagens. Eu vou usar aqui eucalipto também, vou usar era. Ó, posso abrir bem essa peônia e fazer um bolo vintage. Ó. Vou colocar outra aqui embaixo. Eu sou super adepto a bolo de pouca flor. Super. Quem me conhece sabe que eu sou super adepto a bolos de poucas flores. Ó, abri as peônias. Eu vou colocar mais uma aqui embaixo. O cereal depois que seca, minha gente. Ó, também vou abrir ela. Ó, olha a leveza que esse bolo já tem só com 3 peônias. Apenas 3 peônias. Observem que leveza que tem. Só 3 peônias. Aí eu posso ainda, para dar mais um charme, deixa eu pegar aqui as folhinhas de era. E aí eu pego um bolo que era pequeno e acabo transformando ele dando uma amplitude nele maior. Vou pegar outro galinho de era. Vou colocar outro. Olha, gente, poucos elementos. O que a gente tinha de elementos no outro bolo, com muita coisa, muita informação, aqui a gente teve com poucos. Olha que bacana que fica. Aí poderia ser também galhos de eucalipto. Ó, para complementar aqui. Eu gosto desses galhos que dão uma leveza para os arranjos. Eu amo utilizar isso aqui. Por isso que é importante que se tenha flores com caule longo. Isso aqui não ficou legal aqui. E furar glacê real
Minha gente, você real depois que seca é complicado. Não, ficou legal isso aí. Esse pro lado de cá. Ó. Eu vou colocar um aramezinho para prender. Ó. E a gente partiu desde um bolo que tinha pouca, só as 3 peônias, acrescentou algumas folhas e já deu uma amplitude maior para ele, já ficou bem interessante. Tá, deixa eu só ler os comentários de vocês. E aí, Rosa, como é que estamos? Desce, querida, obrigado. Salete, Silvana. Compartilhem. Anice tá aqui, que eu tô vendo chegar coraçãozinho da Anice. Minha querida amiga Anice Porto. Gente, observa a leveza que se dá num bolo com poucas flores. Então aqui 3 peônias grandes e algumas folhagens. O importante é deixar essa coisa leve. E um bolo simples, espatulado com glacê real, super prático de se fazer, tá? É muito, muito bacana mesmo. Certo? Agora aproveita aí, ó, tirem print do bolo, vou tirar as dúvidas de vocês, que vocês forem perguntando aí, que é isso, gente. Quis mostrar uma variedade de arranjos para vocês. Vou pegar outro bolo, vou colocar aqui do lado, o bolo ficou com muita coisa, tá? Mas eu vou colocar aqui do lado para que vocês possam ver. O vídeo vai ficar salvo e nós vamos ter outras lives aqui também no Facebook da Arcolo, tá? Então não esqueçam de seguir. Deixa eu só pegar o outro bolo aqui e trazer. Vou deixar aqui do lado. Ó, deixa eu arrumar aqui direitinho. Não esqueçam de seguir a página arcolo.oficial, tá? Aqui no Facebook, tá, gente? Não é no Instagram, é no Facebook. Então não deixem de seguir, compartilhar com os amigos, compartilhar com quem vocês conhecem. Não esqueçam disso, tá? Eu vou colocar os 2 bolos aqui pra mostrar de novo tudo que a gente fez. Ó, esse aqui ficou um carnaval, porque eu saí mostrando variedade de arranjos. Então a gente fez aqui, ó, cascata, tá? Fizemos a cascata de orquídea cimbidium. Fizemos um topo desconstruído, que é esse daqui, que é um topo bem desconstruído, bem diferente. Fizemos também a guirlanda em volta, a guirlanda cheinha com mini rosas, e uma guirlanda mais despojada, tá? Que é com rosas e flores de preenchimento, que é essa daqui. E o nosso outro bolo foi o espatulado rústico,
que utilizou aqui, a gente usou muitas flores. Nesse daqui a gente já utilizou poucas, tá? Que aí nós fizemos, deixa eu só passar o grande para cá. Que aí nós fizemos, ó, expliquei que podia decorar com uma peônia, com duas ou com três. E acrescentei também as folhas para dar uma leveza, dar um movimento, tá? As folhas são feitas com a pasta para flores Arcolo. Se vocês voltarem na página aí, vocês vão ver que tem a live que eu fiz com ensinando a peônia e folhas de preenchimento e outras folhas também. Tá? Tem um copo de leite, a peônia, as florezinhas pequenas de preenchimento, tem folhas. E vocês podem estar tirando ideias ali, certo? Essa live foi justamente para vocês tirarem as dúvidas de como montar arranjos, como diferenciar o trabalho de vocês. Quero ver vocês aqui nas próximas lives, tá? Eu já vou me despedindo aqui. Quero ver vocês aqui na próxima que vai ter, que a gente vai explicar. É a live Tira Dúvidas, que a gente vai falar sobre a utilização das pastas de açúcar na decoração de bolos. Que eu vejo que muita gente ainda tem a dúvida: para que serve a pasta americana? Para que serve a massa elástica, a massa para flores e a massa de pastilhagem? Quando que eu uso cada uma? O que é que eu posso fazer com cada uma? Então essa live vai ser para você, para tirar todas as suas dúvidas. Por que minha pasta racha? Por que minha pasta está melando, não está secando? Então fica de olho aí que logo logo vai sair a programação e vocês vão ter essa live que eu preparei com muito carinho para vocês, tá? Então não percam. E vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a companhia de vocês, que foi assim incrível. E fiquem em casa, fiquem bem e vamos produzir lindos trabalhos e continuar celebrando, continuar festejando em meio a momentos tão complexos. Eu sei que é difícil falar isso, festejar, mas existem momentos que a gente não pode deixar passar em branco. E por mais que as pessoas não estejam fazendo festas grandiosas, estão fazendo festas pequenas. E essas aqui são ideias, por exemplo, para fazer um bolo de casamento pequeno, tá? Então, fica com a gente, vai ter outras lives aí durante a semana. E é isso, gente. Muito, muito obrigado e até a próxima.